A minha Bíblia está aberta em São Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 19, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e o roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Pastor Gabriel e ouvintes da palavra, a Bíblia vai dizer aqui: não ajunteis tesouro na terra. E ela vai apresentar aqui algumas situações que podem acontecer aos tesouros. Como naquele tempo o tesouro era às vezes um tecido, às vezes era um bem durável. Aí ele vai dizer: a traça e a ferrugem, tudo consome. Tudo consome. Os ladrões minam e roubam. Ou seja, você deixa bem claro que aqui na terra, quem tem tesouro, quem tem bens, ele não tem paz. Porque tem que cuidar daquilo que comprou, para que a traça e nem a ferrugem. A traça é uma espécie aqui de um devorador. Aponta para um devorador. Não quer dizer que a traça não vai roer um objeto de ferro, de metal, mas está querendo dizer de alguma coisa que dá prejuízo. A ferrugem também simboliza o devorador, prejuízo. O ladrão também, o devorador. Aí está dizendo assim, se vocês ajuntar tesouro aqui, o tesouro aqui da terra é perecível. Ele é um tesouro suscetível a você perder ele a qualquer momento. É verdade, pastor. É uma inquietação constante. Primeiro, a inquietação na corrida da conquista, né, pastor? Para conquistar, para ter, para obter, para angariar os bens. E depois a inquietação de ter que administrar tudo isso, cuidar tudo isso, porque a preocupação é constante. Nós vivemos em um mundo onde o perigo sempre nos ronda, independente da segurança que a pessoa tenha, mas a pessoa fica ali se preocupando o tempo todo, ocupando o seu coração com as coisas desta vida, que quando chegar o tempo, ele vai morrer, vai partir e não vai levar nada disso, pastor, vai ficar tudo aí para outro usufruir em seu lugar, como disse Salomão. O pastor Gabriel, e por isso Deus está poupando aqui com os cuidados da vida. Os cuidados da vida, Deus está nos poupando, para que nós não venhamos ser dúbios, não venhamos ter dois pensamentos. Tanto que ainda no capítulo 6, no verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Porque o dinheiro é assim, se você quer conquistar bens e riqueza, você tem que servir o dinheiro. Tem que servir. Tem que ser servo. O dinheiro tem característica de um Deus, ele vai querer te prender, ele vai querer botar você submisso a ele. O dinheiro é muito bom quando você é superior a ele, mas quando ele é o seu superior, você fica de fato preso, não tendo nem como ao menos servir ao Senhor. É verdade, pastor. É a característica muito clara daquele coração que está inteiramente dividido, querendo servir ao Senhor, mas também querendo aproveitar os bens temporais. E não é possível, meus amados irmãos. Nós vemos, infelizmente, que o nosso coração, pastor, ele tem um trono só. É só um que pode ocupar o lugar. E o Senhor deixa bem claro: não podeis servir a Deus e a Mamon. E quando nós olhamos, pastor, para a igreja primitiva, nós vemos que o coração daqueles crentes estava no céu. Pedro e João dizem: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho riquezas espirituais. O que tenho te dou, levanta-te e anda em nome de Jesus. Eu gosto muito até desse texto aqui, pastor, de Hebreus 10:34, que é escrito para os crentes, né, que haviam se convertido do judaísmo para a fé cristã, mas estavam passando por muitas lutas, enfrentando dificuldades. E o texto diz: porque também vós vos compadecestes das minhas prisões e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens. Ora, quem pode aceitar isso alegremente? Somente aquele que não tem o coração nas coisas desta vida. E o texto segue dizendo, pastor: sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Dinheiro é bom, mas a possessão eterna é melhor. E aqueles irmãos deixaram o bom pelo melhor,
trocaram o temporal pelo excelente e o que é eterno, e receberam com alegria o roubo, pastor, dos seus bens, porque o coração deles não estava aqui. O coração deles estava em uma possessão, como diz o texto, melhor e permanente. O capítulo 2 de Apocalipse, no verso 8, diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza. Mas o próprio Cristo, quando deu a carta, colocou entre parênteses: mas tu és rico. Ou seja, a pobreza material, o empobrecimento da igreja, visto a perseguição que enfrentavam, a luta financeira. Por outro lado, a igreja era pobre dos recursos desse mundo, mas era uma igreja rica na presença do Senhor Jesus. Então, há uma divergência, uma diferença entre o dinheiro, os bens dessa vida, o tesouro que o homem coloca nele, o coração. O Senhor Jesus ainda continua, pastor Gabriel, nesse sermão da montanha, trazendo para nós ensinamentos valiosos. Tanto que ele vai falar sobre as inquietações. O que mais traz inquietação para o homem e ansiedade é o desejo desenfreado pelas coisas dessa vida. Em Mateus 6:25 a seguir, fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. Insegurança alimentícia é o que traz muita angústia para as pessoas, o que comer, o que beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Ele está dizendo assim: quem é mais valioso? É a comida ou a vida? É a roupa ou é o corpo, ou é a vida? Ele está dizendo assim: se eu dei o corpo, se eu dei a vida, eu também sou provedor dessas coisas para vocês. Não precisam andar ansiosos, preocupados. Eu não tenho condições, eu não alcancei o meu benefício, eu não alcancei a minha condição, fulano já tem, eu não tenho. Fica na presença de Deus. Deus é poderoso para te abençoar. Pastor, nosso pastor Ademar até pregou isso nessa semana passada, em Provérbios 38, Senhor, dá-me a porção acostumada, ou seja, o pão de cada dia, o maná caía cada dia, não precisava juntar para o dia seguinte, porque o Senhor haveria de prover todas as coisas. Então é claro que esse texto, né, pastor, não é de forma alguma, meus amados, um meio para nós não cuidarmos da vida, não nos preocuparmos no sentido de trabalhar no dia a dia comum, né, pastor, para conquistar o bem do dia a dia, mas fala daquela preocupação, da ansiedade, da inquietação, aquela pessoa que quer ir mais e mais e mais e fica arrancando os cabelos da cabeça. Ai, meu Deus, e amanhã? E depois de amanhã? E o ano que vem? Pois é, o nosso Deus que é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã, o futuro ainda não chegou, mas Ele já está lá, pastor, cuidando de todas as coisas. Por isso, crente em Jesus pode descansar em paz, porque o nosso Deus é o Deus da providência, pastor. Esse texto não é um álibi para você ficar dormindo na rede. Não é uma desculpa para você ficar em casa prostrado, deitado na rede, dormindo um sono. Não, aliás, o Senhor já disse lá, o escritor de Provérbios, né, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então não é questão aqui de trabalhar, é questão daquela ansiedade pela conquista, pelos cuidados da vida. Eu gosto muito da expressão, quando falo da palavra lá do semeador, aí vai dizer assim: aquelas são aquelas que ficaram infrutíferas, são aquelas pessoas que os cuidados da vida tornou a semente infrutífera. São esse tipo de gente que está dentro da igreja, mas ansioso, não consegue servir a Deus, não consegue envolver com a obra de Deus, porque todo dia ele tem hora extra para fazer. Eu tenho a minha casa para sustentar, eu não posso vir no culto porque eu tenho que lavar a casa, eu não posso dar carona para o irmão porque o irmão vai sujar o meu carro, eu não posso ir para a congregação mais longe porque eu vou gastar gasolina, eu não posso buscar um doente porque senão vai ter o desgaste das peças do carro. É uma pessoa voltada inteiramente para o material, uma pessoa que não entendeu a providência do Senhor. É verdade, pastor. Esse texto que o senhor comentou, inclusive, pastor, de Mateus 13:22, dessa parábola do semeador, Jesus fala do que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. E eu gosto muito dessa expressão aqui, pastor: a sedução das riquezas.
Então a riqueza ela seduz, o ouro brilha e encanta os nossos olhos. Quem dera, pastor, fôssemos crentes como Jó, né? O texto lá de Jó 1,3 diz que ele tinha 3.000 camelos. Eu gosto sempre de brincar que o Senhor Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, porque o coração está sufocado pelos cuidados desse mundo. E eu brinco dizendo, pastor, que Jó, ele era um homem tão fiel a Deus que poderia passar junto com seus 3.000 camelos no fundo de uma agulha e ainda sobrava espaço. O homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Mas quando a gente olha a Bíblia, uma história tão longa, tantos séculos de história registrado aqui, poucos, caberia nos dedos de uma mão só, né, pastor? Os homens que a gente pode contar que tinham essa qualidade de possuir os bens, mas os bens não o possuíam. Pastor Gabriel, Paulo também ratificou sobre o assunto em Romanos 12, no verso 16, quando ele escreveu assim, ó: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Não acomodeis, olha, pastor Gabriel, que tremendo, não ambicioneis coisas altas. Meu Deus, assim. Pastor Gabriel, às vezes a pessoa tem condições de ter um carro, ele quer um mais caro. Às vezes ele tem condições de ter uma casa e ele quer ter uma que ele não tem condição. Uhum. Uma que não vai deixar ele dormir de noite. Às vezes ele vai ter um padrão de vida, naquele ápice de dizer que é fé, muitas vezes que não é nem fé. Uhum. É desejo, é ambição. É a sedução das riquezas. É a sedução das riquezas. O que custa você ter uma vida humilde, né, pastor Gabriel? Com toda certeza, pastor. É maravilhoso quando a gente vê alguém, né, pastor, que tem os bens, mas opta por viver uma vida simples. Às vezes a gente olha para a pessoa e nem imagina, né, pastor, a quantidade de bens que aquela pessoa possui justamente por manter uma vida humilde, baseada na simplicidade. Ou seja, o coração não está arraigado de forma alguma aos bens dessa vida, né, pastor? Pastor Gabriel, me lembra daquele versículo que Provérbios escreveu, que fala assim, Salomão, inspirado por Deus, escreveu, que diz assim, que há pobres, pessoas que você olha e que vivem aparentemente como pobre, mas que são ricos. E há pessoas que você olha que aparentemente têm condições, mas passam necessidade do pão. É verdade, pastor. O desejo de ostentar, o desejo de se mostrar. E isso, meus amados irmãos, não é para nós cristãos. O Senhor Jesus, quando nós olhamos para Ele, Ele viveu uma vida humilde. Até o próprio Senhor Jesus dizendo para os discípulos, né, pastor, diz assim, ó, quando vocês forem, não ajuntem ouro, não fiquem, né, se preocupando com essas coisas. Fiquem no simples, fiquem no básico, né? Então nós vemos que Jesus ensinou isso, o básico que funciona, o menos que é mais, viver uma vida de humildade e simplicidade. Até porque, pastor, até isso aqui que o senhor está dizendo sobre o ladrão, a ferrugem que vem, quando nós temos esse desejo de nos mostrar, nós atraímos também esses olhares, né? E é isso, na verdade, que traz essa inquietação ao coração do homem que fica o tempo todo preocupado em manter e resguardar os bens desta vida. Em Tiago capítulo 4, Tiago escreve assim, de onde vêm as guerras, olha, pastor Gabriel, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerrieis e nada tendes, porque não pedis, e pede e não recebe. Estou dizendo assim, eu não sou bobo. Você vai me pedir, eu não vou te dar, porque pede mal para gastar em vossos deleites. Meu Deus. O problema está no coração do homem, né, pastor? Não vai receber porque a motivação por trás do seu coração não é boa, né, pastor? A motivação não é boa. Então, temos que ter cuidado, pastor Gabriel, com esses deleites dessa vida. Há um versículo, estou tentando lembrar aqui, pastor Gabriel, que diz do engano das riquezas. O engano das riquezas. O cuidado com o engano, a sedução das riquezas, que são enganosas, né, para nos enganar. Mas o Senhor é fiel para nos guardar. Ele deixa bem claro que as nossas preocupações, pastor Gabriel, Marcos 4,19, vamos ver isso aí? Vamos ver se é justamente isso. Eu creio que é isso mesmo. Marcos 4,19.
Como é que diz o texto? Mas os cuidados deste mundo, isso aí, Mateus. Mas os cuidados deste mundo, cuidados do mundo e engano das riquezas. Engano das riquezas. As ambições de outras coisas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha quantos argumentos nós temos aqui. Primeiro, engano, cuidados do mundo. O mundo, irmão, quanto mais você possui, mais cuidado você vai ter que ter. Quanto mais coisas você tem, mais preocupação você terá que ter com os seus bens. E isso dá um trabalho. Se você tem fazenda, casas de aluguel, condomínio, empresa, isso gera muito trabalho para você. E se você não tiver cuidado, porque não é o cuidado do mundo, pastor Gabriel, não é pecado em si. Mas quando ele sufoca a palavra, ele atrapalha a obra do Senhor Jesus. Com toda certeza, pastor, o que o senhor disse, aquela pessoa que poderia estar mais na igreja, poderia estar mais no culto, poderia estar mais envolvido com as coisas de Deus, mas ele não tem tempo, porque o coração dele está completamente ocupado com as coisas desta vida, ocupado com as muitas distrações, como Jesus disse para Marta, né, pastor? Ansioso e afadigado com muitas coisas, é o que disse o Senhor. Com muitas coisas. Agora diz os enganos da riqueza. Pastor Gabriel, a riqueza ela engana, né? A pessoa às vezes acha que terá uma vida mais feliz quando ele tiver mais. É inúmeras pessoas que eu conheço, pastor Gabriel, que quando chega na sua infância, na sua velhice, o momento que ele tem mais saudade da vida dele, não é da sua velhice cheia de bens, mas do momento que brincava, que vivia uma vida em paz com seus pais, em paz com a sua família, uma vida modesta, mas uma vida cheia de alegria do Espírito Santo. Cuidado para você não ter uma vida assim tão desgastante, tão assim, cheia de ansiedade, cheia de preocupação, voltado para o engano das riquezas. Uma margem de lucro assombrosa, né, pastor? Tem pessoas que trabalham com uma margem de lucro muito, muito pesada. Um preço altíssimo. Aquele comerciante que cobra caro porque ele quer ficar rico a qualquer custa. Balanças enganosas. 2 pesos, 2 medidas. Cuidado com os enganos da riqueza. A Bíblia nos diz de um homem que diz assim, não, eu plantei. Produziu muito, a minha plantação produziram muito. Eu vou ter que derrubar os meus celeiros e vou fazer celeiros maiores. Mas a riqueza não avisou ele que ela não garante a vida. A riqueza não avisou para ele que ela não cura o câncer, que a riqueza não traz casamento feliz, que a riqueza não traz felicidade. E o Senhor diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tem, para quem será, pastor Gabriel? É verdade, pastor. A falsa segurança que as riquezas transmitem é justamente essa. Então, meus amados, o dinheiro não pode comprar tudo. O dinheiro não compra, por exemplo, a saúde. O dinheiro não compra a felicidade, como disse o pastor. E mais, o dinheiro também não compra a salvação, pastor. Salmo 49, verso 6 diz, aqueles que confiam na sua fazenda, né, nas suas riquezas, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Ou seja, por mais dinheiro que a pessoa tenha, existem coisas valiosas demais que o dinheiro jamais pode comprar, mas que Deus nos concede de graça. Cuidado, amado ouvinte, para que o desejo dos bens dessa vida, as ambições que Marcos capítulo 4, 19 está dizendo, os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas. Que outras coisas é essa, pastor Gabriel? Essas ambições. É a pessoa que nunca está feliz. Se tem um terno, não quer outro terno. Se tem um carro, não quer, não está feliz. Ele sempre ambiciona outras coisas. E essa vida acaba sufocando a palavra de Deus. Verdade, pastor. 1 Timóteo 6, verso 6. Mas é grande ganho, ou seja, grande fonte de lucro, a piedade com contentamento. O que é o contentamento? É a pessoa que é feliz com o pouco que tem. Isso é um aprendizado, né, pastor? Paulo diz assim, eu aprendi
a viver contente. Isso é algo que nós cristãos devemos desenvolver. Versículo 7 a seguir. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é, ou seja, é claro que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. O versículo 10, Paulo fecha dizendo, porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor, o apego ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Uma das questões que a Bíblia mais frisa no obreiro é não ser avarento. O pregador do evangelho não pode ser avarento. O obreiro da casa do Senhor não pode ser preso na avareza. Ele deve ser um homem que contenta com aquilo que tem. O pastor Gabriel nos citou um exemplo de Paulo dizendo, eu sei ter, possuir, e sei padecer também por necessidade. Então o obreiro não pode ser avarento. Senão, nessa cobiça, como o pastor Gabriel leu aí, muitos se desviaram. Como, por exemplo, Balaão, que se deixou levar pelo prêmio de Balaque. Se deixou se entregar pelos enganos das riquezas desse mundo. Faltaria-nos tempo para mostrar e para dizer quantas pessoas se entregaram aos enganos desse mundo. Pastor, é como um Judas que vende o Senhor por 30 peças de prata, porque ele ficava com a bolsa. E diz a Bíblia que ele era ladrão, porque o coração dele estava completamente dominado, andando com Jesus, a fonte dos deleites, da alegria e de toda a riqueza, mas se perdendo, pastor, porque o coração estava nas coisas dessa terra. Que Deus nos guarde, pastor, de tamanha tragédia, né? De ter tudo nessa vida e não ter nada no céu. Pois é, os irmãos de José vendem o seu próprio irmão por algumas moedas, por alguns vinténs, por algumas moedinhas. Alguém, por conta do dinheiro, alguém mentiu a mensagem. Encobriu a mensagem da cruz, da ressuscitação do Senhor. Quando o Senhor ressuscitou, alguém foi comprado, alguém recebeu alguns valores para que dissesse a mentira. Pastor. O diabo continua negociando, pastor Gabriel. É verdade. O diabo continua dando alguns valores para que alguém não entregue a verdadeira mensagem. Meu Deus. Almas compradas, né? Almas compradas, pregadores comprados, cantores comprados, pessoas que se venderam por valores. A mesa de Jezabel comprou muitas pessoas. O diabo, então, usa desse artifício, viu? O diabo usa desse artifício, desse meio, dessa maneira, dessa forma, para prender as pessoas. O diabo usa o dinheiro, usa a empresa, usa os negócios, mas Paulo escreveu a Timóteo, aquele que se alista para a guerra não pode se embaraçar com negócios dessa vida. Pastor, enquanto o senhor falava, pastor, me lembrou daquele espírito de Babilônia, eu não me recordo agora a referência lá em Apocalipse, mas a Bíblia fala que Babilônia comprava os tecidos mais caros, as joias mais preciosas e também comprava as almas dos homens. É esse espírito da opulência que nós vemos hoje, que tem comprado tantos, e nós vemos tantos ministérios, pastor, que eram outrora aprovados por Deus, mas foram vendidos, né? E o inimigo os comprou com os bens desta vida. É lamentável ver que almas tão preciosas se vendem por um preço tão pouco, por aquilo que é vil e vai passar, né, pastor? Mas o que me alegra é saber que existe pessoas, existe homens como Abraão, que não quis se vender. Quando o rei de Sodoma e Gomorra tentaram oferecer para ele dinheiro, valores e negociar as almas, ele falou, levantei a minha mão aos céus, dizendo que não quero o dinheiro de vocês, não quero o pagamento de vocês, para que vocês depois não digam que enriqueceram Abraão. Eu sou dependente, sou devedor somente ao Deus dos céus. Totalmente entregue, né, pastor, ao Senhor, dependente do Senhor. Quando Abraão se achava em aperto, havia fome na terra, Deus conduzia ele para outro lugar, ou seja, o coração dele estava inteiramente confiado nas coisas de Deus. Não confia, irmão, no seu dinheiro, não confia na riqueza, não confia nos bens, confia apenas no Senhor. Nós vemos, né, pastor, a estátua lá do sonho de Nabucodonosor, embora o significado, né, não seja referente a dinheiro,
Mas eu gosto muito disso, que começa com a cabeça de ouro, depois vai para o prata, depois vai para o bronze, depois vai para o ferro, depois vai para o barro. Uma clara representação das coisas deste mundo que perdem o seu valor. Mas os bens espirituais, eles jamais, pastor, perdem o seu valor. Eles estão guardados diante de Deus, como Paulo disse a Timóteo, guarda o bom depósito que te foi confiado pelo Espírito Santo. Porque onde tiver o seu tesouro estará o teu coração. Ainda bem que existe Paulo, existe Pedro, que quando alguém chega para ele e trazendo um valor, mas um valor de mentira para depositar na salva, na oferta, Paulo olha para ele, Pedro olha para ele e diz assim: Ananias, o seu dinheiro seja para a sua perdição. Ou seja, não é aceitar valores a qualquer custo, sem saber de onde vem esse recurso. Nós não negociamos, nós não nos entregamos pelos bens dessa vida. Quando o mágico Simão ofereceu dinheiro para Pedro, mais uma vez, para provar a sua fé, oferecendo para ele valor, para que ele viesse trocar as coisas de Deus, negociar com os bens espirituais, Pedro olha para ele e diz assim: o seu dinheiro seja para a tua perdição. Tu está em laço de amargura. Ou seja, quem está preso no dinheiro e no negócio dessa vida, preso com os valores desse mundo, estão em fel de amargura, pastor Gabriel. Meu Deus, e esse texto, né, pastor, que o senhor está falando, a gente vê que naquele tempo as pessoas vendiam as suas propriedades e traziam seus dinheiros aos pés dos apóstolos. Se o coração deles estivesse em corromper, em construir impérios para si, eles tinham toda a oportunidade do mundo, né, pastor? Mas eles queriam trabalhar com clareza e transparência diante de Deus e diante dos homens, mesmo tendo todo mundo aos seus pés. O coração dos apóstolos ainda estava firmado naquilo que eles haviam aprendido do Senhor, a viver uma vida humilde e simples, pastor. Deus te abençoe, e essa é a palavra de Deus nessa tarde. Salvação nos dá de graça, pela sua morte todos resgatou. Ele quer que nós publiquemos a história, como o seu sangue por nós derramou. Cristo, o Senhor, a porta já abriu. A porta do céu, a porta já abriu, pelo sangue seu, que na cruz verteu, para nos redimir, seu sangue derramou, o povo resgatou. A porta do céu, ao céu já subiu, Cristo já subiu, quer a salvação a todos dar. Pecador, vem já, juntos vamos com o Mestre, o caminho certo que ao céu conduz, e no fim deixemos a vida terrestre, com o Salvador estaremos sim na luz. Cristo, o Senhor, a porta já abriu, a porta do céu, a porta já abriu, pelo sangue seu, que na cruz verteu,
a salvação a todos dá.